Lá estava Tom jogando Sonic Unleashed. Quando o correio chega, ele vai correndo até a porta para ver se tinha chegado algo que ele comprou. Mas na verdade tinha só uma carta de seu amigo Rick e um CD escrito Sonic.exe. Ele lê a carta e diz: Tom, por favor, não jogue esse jogo. Destrua o disco, só assim você vai conseguir derrotá-lo. Já é tarde demais para mim. Destrua o disco, por favor. Depois de ler esses avisos, Tom pega e nega tudo, porque se tratava só de uma brincadeira, pensou ele. Porque é o que um simples jogo poderia fazer para ele. Com isso, ele pega o CD, coloca o seu PC e começa o jogo. Ele pensou que poderia ser uma versão hackeada, porque de início de jogo já começou com um fundo preto. Tinham 3 saves de Tails, Knuckles e Robotnik, o vilão do jogo. Quando dá algumas estáticas e começa a introdução do jogo, Sonic está triste, com um mar cheio de sangue e céu negro. Aparece um dada de Celestic com Sonic, um personagem jogável. Tom começa com Sonic. A tela fica preta por alguns instantes e o jogo logo começa. Iniciando a fase, a Lost Change, Sonic avança jogando ali. Tom estava com um pouquinho de medo, porque estava cheio de pessoas mortas, o céu negro e o chão cheio de poças de sangue. Tom começou a pegar e jogar, porque sabia do fato que poderia ser só uma versão hackeada do jogo. Ele ficou com um pouquinho de medo, mas logo foi. Viu um PC e pensou que era uma armadilha, mas logo percebeu que não era. Ele ficou com muito medo, porque não sabia o certo do que esperar daquele jogo. Mas ele lembrou da possibilidade de ser só o seu amigo Rick pregando uma peça sobre ele. Com isso, ele resolveu jogar de novo. Então ele segue pegando os anéis para poder passar de fase. Não sabia o certo o que era para fazer aí, mas ele continuou jogando. Viu que tinha uma parede de espinhos até lá, então ele pegou todos os anéis e viu se tinha mais algo para fazer. Chegando até lá e ainda está aquela parede de espinhos, então ele vai lá para um começo e volta para ver se tinha mais algum PC para ele quebrar. Ele vai lá e acha mais alguns PCs para quebrar. Isso com certeza poderia fazer ele passar de fase. Após ele seguir um pouco mais no jogo, ele vê que quase destruiu quase todos os PCs, mas ainda aquela parede estava ali, uma grande parede de espinhos. Então ele voltou até lá para quebrar o único PC que tinha faltado. Ele voltou até a fase, lá no começo, para quebrar logo aquele PC e passar dessa fase. Ele chega até lá e o destrói. Ele vai até lá e aparece uma enorme auréola por cima do céu. Com isso, ele segue e vai correndo com todos os animais mortos, seus amigos mortos, e ele encontra a sua sósia maluca, Sonic.exe. Quando eles começam a conversar: você sabe quem sou eu? Algumas estáticas e Sonic começa a falar com a sua sósia. Sim, eu sou você, ele diz. Algumas estáticas e o jogo começa. Tom começa a atacar a sósia de Sonic até o derrotá-lo. Depois que a sósia de Sonic é derrotada, ela vai para o céu e explode. Tom esperava que tudo voltasse ao normal quando destruísse a sósia de Sonic. E é isso que acontece. O mar volta ao normal e o céu volta a ser azul. Tails acorda, Knuckles também acorda e Robotnik, o vilão do jogo, acorda também. Tom ficou feliz de ter ajudado Sonic a derrotar sua sósia. Então ele quer acabar logo com a fase e corre o mais rápido possível para o ponto de saída. Ele consegue derrotá-lo. Depois de ter derrotado, Tom ficou muito feliz por ter ajudado. Só que ele acaba ouvindo um ruído muito estranho atrás dele. E ele acaba vendo aquela terrível imagem de Sonic morto em cima de sua cama. Naquela manhã, só deu para ouvir os seus gritos de desespero
daquele boneco estranho que estava em cima da sua cama.